Então, hoje nós vamos aqui ter esse olhar um pouco, né, didático, pedagógico, porque muitas vezes, de fato, nos falta esse olhar na igreja, no departamento infantil, nas nossas ações com as nossas crianças, e a gente precisa, né, pensar no didático, nesse como fazer as nossas ações e nesse pedagógico envolvendo a criança e as teorias que envolvem aí a criança, né, a infância também. Então, vamos falar do desenvolvimento infantil nesta noite, vamos falar de fases, já vou falar, mas antes eu quero lembrar todos vocês, né, que nós somos os mediadores no processo de ensino e de aprendizagem, nós somos os facilitadores. Nós estamos aqui, nessa imagem, é uma imagem de um culto infantil, aqui na nossa igreja, e eu estava ali com as crianças no momento de louvor, de adoração, estávamos com os instrumentos, eu estava com o chocalho ali na mão, eu estava ali mediando aquele processo, aquela música, nós estávamos cantando e levando as crianças a adorar, mas eles estavam, eu estava mediando, eu estava facilitando, né? Então, a criança, ela a partir, principalmente na segunda infância, a partir de 7 anos, ela vai olhar alguém que ela possa ter por referência, né? Então, obedecendo Provérbios 22:6, a gente precisa ensinar a criança, nós precisamos facilitar, né? E mediar esse processo de ensinar e aprender. Então, por isso, nós estamos aqui para aprender como fazer melhor essa mediação. Esse é um dos objetivos de hoje, né? Como que nós podemos melhorar nessa mediação entre a criança e o adulto, aquele que está aprendendo, aquele que está ensinando, e como pode acontecer esse processo. Então, nós precisamos ensinar, sim, precisamos ensinar. E aí vem logo essa pergunta, né? Eu acho que essa pergunta ela é muito presente, muito frequente no nosso Ministério Kids, no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, nas nossas ações. Como que a gente consegue ensinar a todas as crianças? Como que eu posso alcançar todas as crianças, né? E aí aqui eu gostaria que vocês pensassem bastante agora, e quando o pastor Marcos falou comigo sobre esta noite de formação, ele falou, né? eh, a gente divide o tempo todo as crianças, todas as igrejas dividem, como estão as divisões por idades, como está, ora divide, ora não, tem igreja que tem mais pessoal, consegue fazer mais para atender a faixa etária das crianças menores e das crianças maiores. E aí essa pergunta, como que a gente pode alcançar a todas, ensinar a todas, se estão todas juntas, no culto, se estão todas juntas, como é que a gente faz? E quando está separada, como que a gente pode fazer, né? Então, essa imagem aqui também é uma imagem aqui de uma escola bíblica de férias em Barra Velha, e nesse momento, o primeiro momento da tarde, as crianças ficavam todas juntas. Então, ali tinha oração, tinha louvor, tinha dança, tinha as músicas ali, tinha um momento em que as crianças estavam juntas. E depois, no segundo momento, elas iam para as divisões por faixas etárias. Nós tínhamos no momento ali 3 ou 4 faixas etárias que nós atendíamos. Mas também teve esse momento em que elas estavam orando, aprendendo, louvando, cantando, com os gestos, com as músicas, com as canções, todas as crianças juntas. Mas nós vamos hoje tentar resolver ou responder um pouquinho como que eu posso entender aquela criança tão pequena que está ali presente e aquela tão já maior que também está no mesmo ambiente com as mesmas atividades no momento. É possível, sim, mas nós vamos ver a eficiência quando nós temos também as faixas etárias divididas. Eu trouxe aqui a questão da importância do planejamento de ensino. E ali eu coloquei as ações do Ministério Infantil, todas as nossas ações, sejam elas um culto infantil, uma escola bíblica de férias, um evento, um dia das crianças,
todas as nossas ações dentro do Ministério Infantil, elas precisam ser o quê? Planejadas. Tudo que eu estou na escala do culto de domingo à noite, eu preciso planejar como será o culto no domingo à noite. Eu estou na, escola bíblica dominical no domingo pela manhã, então eu preciso planejar como vai ser a aula, como vai ser o culto, como vai ser o evento. Dentro desse planejamento, só estou lembrando aqui vocês sobre isso e que não há nenhuma ação sem planejamento, não pode haver e não há, bem feito ou não, existe o planejamento. Então, você vai pensar: o que que eu preciso ensinar? O que eu quero ensinar? O que vamos ensinar? Então, o objetivo: o que vamos fazer? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou fazer? Qual a metodologia? Qual as estratégias? Quais são as atividades ali? Para quem que eu vou fazer isso? Para quem que eu vou planejar? Para quem será o culto? Para quem será a escola bíblica? Então, aqui vai entrar a faixa etária, vai entrar o grupo de crianças, quantas são, e também quando isso será. Então, quanto tempo nós vamos ter? Qual a periodicidade? É todo domingo? É só domingo? Para quanto tempo que eu estou planejando? Então, esse planejamento, ele vai pensar em o quê, em como, para quem e quando, falando do tempo também, da cronologia ali. Pensando e planejando, eu vou então para a faixa etária, né? Que idade tem esse público? Que idade tem essas crianças? Então, na educação cristã, quando a gente pensa nas faixas etárias das crianças, a gente pensa frequentemente em dividir. E por que que a gente divide? Para que o ensino ele seja mais adequado ao desenvolvimento e à capacidade ou às habilidades daquele grupo específico. Então, eu preciso pensar, primeiro, em se são crianças pequenas, menores, ou se são crianças maiores. E aí nós vamos ter uma ideia de faixa etária. Por exemplo, eu trago aqui para vocês, próximo slide, as faixas etárias que a CPAD traz do currículo da Escola Bíblica Dominical. Então, temos aqui o berçário a cada 2 anos. Berçário, maternal, jardim de infância, primário, juniores e pré-adolescente. Esse é o currículo que a CPAD nos mostra, nos traz e trabalha com as revistas, por exemplo. Mas a gente pode pensar em faixas etárias também na educação secular. Podemos pensar na educação infantil, e aí nós temos de 0 a 3, nós temos 4 e 5, que é a pré-escola, nós temos a educação, o ensino fundamental, que é dividido por ano. E então, essas são as formas de trabalhar as faixas etárias, as divisões da faixa etária. Por exemplo, uma igreja que tem escola bíblica e que divide exatamente dentro desse currículo, atende muito bem as suas crianças dentro das suas faixas etárias, né? E a gente encontra, infelizmente, ainda, né, nós temos muitas dificuldades em ter todas essas lições, todas essas faixas etárias nas igrejas. Mas é importante que tenham. Por que que eu estou falando de faixa etária? Para a gente chegar no desenvolvimento infantil, para a gente entender por que tem essas divisões, né? Por que que as crianças não podem estar todo o tempo todas juntas no culto ou em todas as nossas atividades? Porque existe 4 etapas muito marcadas e muito importantes dentro de uma teoria, a teoria do desenvolvimento infantil ou do desenvolvimento cognitivo, que foi pensado, que foi pelo psicólogo, né? Ele era biólogo, psicólogo suíço, Jean Piaget. Então, quem já está aqui presente hoje, já fez um curso, já tem uma formação, já tem uma formação na área pedagógica, já fez cursos oferecidos pela igreja, cursos oferecidos, né, pensando na educação, já ouviu falar nessas etapas do desenvolvimento. Então, nós temos 4 importantes etapas. Jean Piaget dividiu assim, de 0 a 2,
acessório motor, que o foco é nos sentidos, então tudo o desenvolvimento da criança está focado nos sentidos, nos 5 sentidos. De 2 a 7, de 2 a 7, de 3 a 6, a gente dá uma, eh, é a etapa pré-operatório, que vai ter o foco no desenvolvimento da linguagem, onde as crianças aprendem muito a falar, a cantar, a relatar, a contar coisas. E também o foco na linguagem e o foco no simbolismo. Simbolismo é o faz de conta, simbolismo é pegar a caixinha de papelão e fazer o carrinho, é pegar a folhinha de papel e fazer a caminha do boneco. Então, essa fase de 2 a 7, de 3 a 7, essa fase muito, muito, muito importante. E depois, de 7 a 11, nós vamos para o operatório concreto, que vai ter como base ali o raciocínio lógico, a empatia. Ele começa a perceber o outro, o amigo, as amizades, né? Começam a se fortalecer, começa a pensar sobre matemática. E depois nós temos a outra etapa, que é o operatório formal, que vai até ali, a partir ali de 11 e 12, que vai já para o raciocínio abstrato, e aí ele já está ali, no final da sua infância, já passou pelas etapas do desenvolvimento, e aí está pronto aí para a adolescência. Então, essas etapas, olha só que importante, gente, essas etapas, elas vão, abordar as 4 áreas, a cognitiva, a física, a emocional e a social, essas áreas. Então, é o desenvolvimento físico, o cognitivo e o social e emocional da criança. E isso tudo é muito importante, é crucial para o desenvolvimento e o aprendizado dessa criança. Então, quando ela se desenvolve, ela aprende. A gente divide, e eu acho que o foco meu seria esse aqui hoje, falar sobre a primeira infância e a segunda infância, que também é um conceito, é um termo usado, né, bastante usado também, trago até aqui uma citação do Ministério da Saúde. Então é muito usado em muitos documentos, em muitas leis, né, sobre a primeira e a segunda infância. E nós também na igreja, trabalhamos muito, e o pastor Marcos, quando disse crianças menores e crianças maiores, ele estava falando justamente disso, da primeira infância e da segunda infância. A primeira infância, que é um período muito, muito importante para o desenvolvimento mental e emocional e de socialização das crianças. Quando fala-se muito importante, eu digo que é o mais importante. É um período em que é a que fala que é fundamental estimular a criança nessa fase. E o Ministério da Saúde, da Educação, eles têm muito a atenção voltada para a primeira infância, né. Passou a ser obrigatório a escola a partir dos 4 anos, os municípios precisaram disponibilizar mais vagas nas creches, para a criança brincar, para se desenvolver, para estar num ambiente seguro, saudável, alimentação, para ter bom desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Então, há toda uma preocupação com a primeira infância. E aí, eu preciso fazer uma pergunta: a igreja, nós, no nosso ministério infantil, nós temos dado toda essa importância, nós temos investido na primeira infância como de fato precisamos, nós temos nos preocupado bastante com as nossas crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos. No departamento infantil, eu vou colocar aí, nós estamos atendendo de 3 a 6 na primeira infância, é a nossa realidade aqui. Tem igrejas que conseguem atender berçários, conseguem atender maternal, consegue ter os espaços bem preparados para atender as nossas crianças, e ensinar, né, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação na primeira infância. E cuidar, proteger e contribuir para o desenvolvimento sadio das nossas crianças dentro
das nossas igrejas, como um ambiente seguro. É muito importante. A criança, todos nós já presenciamos a criança chorando ao chegar na sala, ao ficar na sala. Nessa primeira infância, é importante que a criança se sinta acolhida, segura, que tenha vínculos afetivos, que se crie vínculos afetivos para que ela fique bem, para que ela esteja se sentindo segura. Não, aqui eu posso ficar, aqui é bom, aqui tem afeto, aqui tem coisas boas, aqui tem a presença de Jesus. Vamos passar então para a próxima, que vamos falar aqui só os pontos que eu já falei um pouco, mas então, na primeira infância, fechando aqui os pontos. Desenvolvimento da linguagem, então a criança de 3, 4, 5, ela vai desenvolver a linguagem, ela vai começar a orar, a repetir a oração, a cantar a música. Aqui a questão do pensamento simbólico, né? Já falei sobre o faz de conta. A primeira infância, ela vai acreditar ali que o fantoche é verdade, ele está falando, né, que a Bíblia fala, que os personagens da Bíblia falam, que ela tem muita imaginação, mas a criança, na primeira infância, ela tem pouca concentração, ela tem poucos momentos de concentração para aprendizagem, para reter as informações da história bíblica, da base bíblica, né? E também o egocentrismo. O que quer dizer esse egocentrismo? Essa criança, ela quer o brinquedo para ela quer atenção para ela quer que olhem para ela, que falem para ela, que respondam, que ela está ali batendo em você ali, chamando, né? Ela quer atenção, né? Quando você divide ali a atenção, então é uma fase, né, em que a criança está ainda com a visão toda voltada para si, para o seu mundo, para os seus sentimentos, por sentidos dela ainda, né? E vamos então falar um pouquinho aqui sobre a segunda infância, porque eu preciso falar de como deve ser o nosso culto, mas eu preciso também, eu preciso muito entender sobre a primeira e a segunda infância e sobre essas faixas etárias, certo? Essa segunda infância, então nós temos aqui presente pessoas que estão trabalhando hoje com, mais especificamente, a primeira infância, né, até 6 anos de idade, e a segunda infância a partir dos 7 anos. Quando me perguntam: "Ai, como é que a gente faz a divisão? Como é que é?" Aqui na nossa igreja teve muito isso quando a gente estava, coordenando, quando a gente estava, programando os cultos, as escalas, os cronogramas, né, e ainda perguntam, né, para nós aqui. E aí eu uso também entre primeira e segunda infância, há uma outra coisa importante para nós educadores. Quem é educador aí, professor, sabe. Também vem o marco da alfabetização, alfabetizados e não alfabetizados. Então, até 6 anos, 3, 4, 5 ali, a criança ainda não está alfabetizada, ela está se alfabetizando aos 6, e nos 7 anos, essa turma de 7 anos, esse grupo de 7 anos, a gente já começa a entender que eles já estão se alfabetizando, já estão aí, e aqui vem a questão da linguagem já escrita e a leitura escrita, né? Na segunda infância, nós temos uma maior concentração, mais tempo de concentração. As histórias começam a ser um pouquinho mais longas, a contação da história. Eles produzem mais, eles ficam com atividades mais longas também, eles ficam mais tempo ali realizando as atividades propostas. Eles já começam a pensar sobre a história bíblica, a pensar sobre o texto bíblico, a fazer perguntas, a responderem perguntas. Então, é uma fase que você já começa a perguntar, já começa a envolver mais ele já começa a analisar, e aí também vem ali, né, dentro da fase, o pensamento lógico-matemático, o pensamento crítico, ele já consegue, isso sim, isso não, mas como que isso é assim? Ele já desenvolve uma empatia, que antes ele era muito egocêntrico, agora ele começa a ver o outro, a perceber o outro. Ele não está bem, ele está chorando, ele riu, ele não fez, ele já começa a perceber o outro, ele começa a ter amizades, né? Ele começa a escolher os melhores amigos. Esse é o meu melhor amigo, nós somos amigos, né?
E eles começam então é muito importante esse momento também na vida ali dos 8, 9, aos 10 anos já tá aqueles grupos já formados de amigos, começam a perceber os gostos pessoais, né, "Eu gosto disso, não gosto disso, isso é certo, isso é errado, isso eu faço, isso não pode, isso pode", né. Começam a perceber também, a compreender a realidade, perceber a família, os conflitos familiares ou não, né, como é esse pai, como é essa mãe, e aí a partir de perceber e compreender a realidade, perceber o outro, eles começam a buscar referências. E nós precisamos ser referências, né, para essas crianças, para essas crianças que estão chegando até nós no Ministério Infantil, no Departamento Kids da nossa igreja, nos nossos eventos, nos nossos cultos, no nosso discipulado. Nós precisamos, ser referência para eles também enquanto igreja, enquanto, aquele que serve a Deus e que serve na igreja. Vamos passar então o próximo slide. Aqui só para falar e também fechar essa ideia das áreas do desenvolvimento. Então, assim, todas as áreas, elas são igualmente importantes. E aqui a gente pode falar da integralidade, né, dessa criança como um todo. A criança, se ela tiver um transtorno de desenvolvimento, um transtorno global de desenvolvimento, um transtorno do espectro autista, um outro transtorno, ela vai ter dificuldades nessas áreas do desenvolvimento. Então, o físico, que muitas vezes afeta o cognitivo, que vai afetar o social, que vai afetar o emocional, porque eles estão todos, eles dependem um do outro também. Então, nós precisamos entender, todas essas áreas, né. Então, a criança está aprendendo, a criança está com um bom desenvolvimento físico, motor, ela consegue realizar as atividades, ela fica sentada, ela sobe a escada, ela pinta, ela manuseia os materiais que são ofertados, essa criança ela está com choro, ela está com grito, ela está apresentando o quê, emocional? Não, ela está sempre chorando, ou ela está sempre triste. Então, o que está acontecendo no desenvolvimento emocional dessa criança? Ela tem dificuldade ali no social, na interação social. Então, o educador e aquele que serve, né, o obreiro no Ministério Infantil, ele precisa entender que todas essas áreas são igualmente importantes, igualmente importantes. Eu quero falar aqui de 5 capacidades cognitivas fundamentais. E também eu não vou, falar muito, mas essas capacidades fundamentais, ela ajudam quando nós pensamos em que elas sejam desenvolvidas através de atividades no Ministério Infantil, nós vamos conseguir com essas crianças que essas crianças tenham mais habilidades, ou seja, que elas aprendam. O que nós queremos ensinar? Sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre o plano da salvação. Então, essas crianças precisam ter essas capacidades como atenção, né? Nós precisamos estar. Essas crianças estão tendo atenção dentro da primeira infância e da segunda infância, elas estão focando nas informações, eu estou conseguindo, através das atividades, que elas tenham atenção, através dos recursos que eu estou levando, elas estão tendo atenção na primeira e na segunda infância, memória, elas estão fixando, estão retendo, estão aprendendo. Eu perguntei sobre a semana passada, sobre a história passada, elas conseguem me responder, elas conseguiram fixar, o que eu trouxe foi suficiente? Linguagem, expressão, ideia, expressão de ideias, né, relatos, recontar a história bíblica, citar onde está registrado na Bíblia, ela consegue, através da leitura, da escrita, consegue aprender, consegue desenvolver essa linguagem. No raciocínio lógico, crítico, ela consegue, essa criança que está comigo, ela está entendendo os padrões. O que é entender os padrões ou resolver os problemas? Agora nós vamos realizar as atividades, agora nós vamos cantar, agora é o momento da oração. A criança está conseguindo entender
a liturgia do culto, a pauta dessa minha atividade, dessa minha escola bíblica, ela está entendendo o momento de cada atividade ou de cada, ação minha ou de todos ali dentro daquele programa, as funções executivas, que é a quinta capacidade. Funções executivas têm a ver com controle de comportamento, né. A criança precisa pintar nesse momento, ela está pintando, a criança precisa fazer atividade de colagem, a criança, ela consegue, desenvolver essa capacidade cognitiva do que ela precisa fazer. Agora ela precisa parar de chorar, agora vamos cantar. Então, agora nós vamos parar de conversar. Isso, as funções executivas, as crianças que desenvolvem essa capacidade, elas conseguem então, ter esse controle de comportamento, certo? Passei aqui para vocês estarem também atentos a essas capacidades que vão ajudar as crianças a aprenderem. E isso acontece através daquilo que eu faço, né, aquilo que eu planejo, através das nossas ações, através das nossas pautas do culto, através da liturgia do culto. Então, como deve ser o culto na primeira infância? Então essa é a pergunta, né, a grande pergunta de hoje é essa: como que deve ser esse culto? Como deve ser o culto na primeira infância? E aí nós temos o menino bem pequeno, orando, mãozinhas cruzadas, olhinhos fechados, né. Como que deve ser esse culto? A criança, ela tem capacidade de cultuar, de aprender, de orar nessa idade? Sim, todos nós sabemos que sim. Quem trabalha, quem está lá, sabe que sim. Então, estejam atentos a essas dicas aqui, estejam atentos a esses objetivos aqui. Isso aqui deve estar presente no seu culto. Aqui eu vou falar de culto, tá? Eu gosto muito sempre de lembrar a equipe, quem já esteve comigo em formação, nós fizemos um seminário no ano passado, sabe que eu gosto muito de frisar e lembrar, né, o culto infantil é o momento de cultuar, orar, adorar, exaltar, aprender sobre a Bíblia, ofertar. Culto é culto. Nós temos outras atividades, como eu posso citar uma escola bíblica dominical, que é um momento de aprender, nós temos o momento de uma escola bíblica de férias, nós temos outros eventos tão bons, grandes eventos que nós temos, mas, eu quero, ficar aqui nesse momento, e também eu acredito que o pastor Marcos tenha dito, né, essa preocupação com o culto infantil, né, e quando ele disse, né, que quando alguém que está participando do ministério infantil diz assim: "Não, eu preciso ir lá para o culto", né, ou "Eu perdi o culto", né, é porque ele não entendeu ainda que o ministério infantil, que a sala das crianças, que o culto lá no anexo da igreja é um momento de culto. E lá você pode adorar, cantar, orar, aprender, ler a Bíblia, aprender sobre a Bíblia. E porque é um momento de culto. Então estejam atentos para acolher as crianças na primeira e segunda infância, apresentar histórias visuais e com recursos. A criança precisa de recursos visuais. Você pode hoje usar a tecnologia muito, né? Hoje nós temos os projetores, nós temos muito recurso tecnológico. Quem não tem acesso, nós temos os visuais também impressos, né. As músicas para a primeira infância precisam ser repetitivas, interativas, animadas. Na primeira infância, muitos gestos, muitas repetições, muita interação, né, que a criança levante, sente, bata palma, olhe e levante o braço e enfim. As orações devem ser curtas, as orações devem, ser feitas na primeira infância pelo adulto, porque a criança ela não tem autonomia, ela vai ouvir, ela pode repetir. Na segunda infância, já as crianças têm autonomia para orar, para cantar, para pegar um microfone, para tocar um instrumento musical de fato, para recontar uma história, para participar da história. As crianças da segunda infância já fazem isso. Ah,
Aí, então, nós podemos apresentar uma adoração a Deus prazerosa, boa, interessante, que chame a atenção das crianças. Nós podemos e precisamos ensinar a criança a ofertar no culto infantil como um ato de gratidão. A gente oferta porque somos gratos a tudo que Deus tem feito. E aí nós precisamos também não esquecer de fixar o conteúdo, de fixar o que aprenderam através de dinâmicas, que a gente às vezes chama de brincadeiras, né? Umas atividades diversificadas ali para respostas e perguntas, alguma coisa que eles vão lá na frente, vão no quadro, vão escrever, vão ler, para fixar o conteúdo. Na primeira infância, se usa muito os trabalhos, a gente chama, e quem é aí do departamento sabe, e eu tenho acompanhado aqui em Barra Velha, é muitos manuais, nós vamos pintar, nós vamos cortar, nós vamos colar, nós vamos criar, né? Deixar aí se trabalha com muitos materiais, muitos reutilizando materiais, utilizando materiais diversificados para essas dinâmicas também. Agora, já falei então do culto na primeira infância e na segunda infância, então, como fazer esse culto? Eu só quero aqui também fechar essa ideia. Na segunda infância, queridos, eles são muito autônomos. Então, eles já conseguem falar, eles já conseguem testemunhar, eles já conseguem orar com o grupo, eles começam, então, aí com 7, 8, 9, né? Uns mais cedo, porque daí não tem um tempo marcado, né? São marcos que acontecem nessas faixas etárias, assim, crianças com 7 anos muito autônomas, outras que vão estar autônomas com 9, outras com 10, mas assim, ó, então eles já podem fazer muitas coisas sozinhos. Então a gente precisa estar atento a isso, o que ele já consegue. Você não pode ir para um culto da segunda infância e trazer um planejamento da primeira infância, né? Então, eles são questionadores, eles vão fazer perguntas e você precisa estar ali se preparando, preparado para responder ou trazer respostas. Eles raciocinam muito, eles vão perguntar muito e vão pensar muito sobre as histórias, sobre as músicas, sobre as leituras bíblicas. Nessa faixa etária, já são muito empáticos, e eu já tinha falado isso, e aqui fechando, eles vão muito se preocupar com o outro, né? Se o outro está bem, se o outro consegue fazer, se o outro fez, precisamos estar atento para isso também. Eles começam a ver a realidade, e aqui quando começam a ver a realidade, eles começam a entender de fato o plano da salvação. Acontece aqui as conversões. O grande número de conversão acontece nessa idade, nessa faixa etária. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que tenham conhecido Jesus, o plano da salvação, e aceitado Jesus nessa faixa etária, de 7 a 12 anos. Muitos aceitam Jesus nessa faixa etária, porque eles começam a perceber como o outro faz, como eu acredito que tenha sido esse testemunho que a Manuela sempre conta, que ela começou a ver eu cantar, como falava, como pregava, como contava a história bíblica, e começou então a querer também, a cantar, a tocar, a falar de Jesus, a ser testemunha de Jesus e a testemunhar. Finalizo aqui com o reino de Deus para todas as crianças. A inclusão de pessoas autistas na igreja é um tema crescente e importante, com foco na acessibilidade e adaptação para garantir a participação de todos, incluindo as crianças com transtorno do espectro autista. A criança, como comunidade, tem o dever de acolher e oferecer um ambiente seguro e acolhedor para todas as crianças e suas famílias, né? Então, aqui nós vamos para o último, que é como incluir. Como que eu faço isso, então? Acolhendo, eliminando barreiras, investindo na comunicação e oferecendo formação na área, né? Hoje, na área de transtornos, do TEA, de outros transtornos também, para que todas as crianças estejam presentes, né? Que todas as crianças estejam sendo atendidas, que o culto ou a nossa atividade, a nossa ação planejada na igreja, ela seja também para incluir aquele que tem algum transtorno, alguma dificuldade de acesso, dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social. A igreja é para todos, e aí tem um desenho aí de Jesus, né?
abraçando e acolhendo e recebendo, né, quando Jesus disse: "Deixai vir a mim", né, as crianças. Então, para que todas as crianças cheguem até Jesus, ele está interessado em abençoar todas, ele está, interessado em salvar todas as crianças. Gente, seguinte, agora eu quero abrir para vocês aqui uns 15 minutinhos de conversa. A Débora levantou a mão. Vamos lá, minha querida, seja a primeira. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, Maquésia. Eu sou coordenadora aqui, assumi como segunda aqui de Itapuá, e ali a gente tem uma sala muito pequena. Como ali a irmã estava falando das duas idades, realmente não tem como separar, porque não são muitas crianças, né? Mas são exatamente metade pequenininho e metade já quase ali nos 10, 11 anos. Como que seria uma forma de abordar eles assim, que os pequenos não se achassem, tipo, diminuídos por causa da gente tentar prender a atenção dos pequenos? A irmã teria alguma ideia, alguma coisa que a irmã possa falar? Sim, muito importante essa tua colocação, e eu acredito que seja a realidade de muitas igrejas ainda, ou congregações, alguns bairros ainda. Como você disse, são poucas crianças e a gente precisa atender juntos. E aí eu vou aqui te orientar todos, no sentido de que, quando vocês forem planejar o culto, a escola bíblica, qualquer atividade de vocês precisam planejar para todos. Então, você precisa pensar que um dia você vai orar e eles vão repetir, todos vão repetir. Depois o maior vai fazer a oração, porque ele já tem autonomia, ele vai fazer a oração. Num dia você vai levar instrumentos ali de percussão para as crianças menores, as maiores não vão ter, elas vão cantar, as menores vão participar ali com uma percussão, que seja o violãozinho, aquela flautinha. Eu estou dando aqui uns exemplos bem, a história. Ah, os maiores eles já conseguem raciocinar, mas você vai levar o visual, porque você precisa alcançar as menores, então você precisa ter o visual. Você precisa, no repertório de música, ter músicas para crianças menores e música para crianças maiores. Então, todas vão cantar, todos vão participar. Eu cito aqui um exemplo, talvez caiba aqui. Quando eu comecei no município a trabalhar como professora, eu trabalhei numa escola muito seriada. Eu estava falando essa semana para alguém, e primeiro e segundo ano aprendia junto, e terceiro e quarto aprendiam juntos, né? Então a gente precisava planejar para todos. Ora atendia um, ora atendia outro, mas todos eram atendidos e todos precisavam aprender. A gente precisava garantir que a aula fosse planejada para todas as idades, dentro do mesmo espaço, né? Então, é fácil? Não. É ideal? Não é. Mas é necessário. Então, nós precisamos pensar, se preocupar. Vocês não podem pensar só, eu vou lá fazer o culto lá para as crianças maiores. Não. Vocês precisam pensar sempre. Nós temos as menores e as maiores. Atividade. Essas aqui vão colar o algodãozinho, essas aqui vão escrever uma frase, vão escrever um bilhetinho, não sei para quem. No mesmo espaço, que tem ali uma equipe que possa atender. Ou seja, uma irmã mais direcionada para os menores, uma mais para planejamento, atividades, materiais. Mesma coisa o mobiliário, né? A gente só tem bancos grandes lá. Precisa pensar em ter umas cadeirinhas menores, umas mesas que essas crianças sejam atendidas também, mesmo que seja o mesmo espaço. Não dá para fechar os olhos para as menores e não dá para fechar os olhos para as maiores. Tá bom? Espero ter ajudado. Márcia, contigo, Pois querida. é. A paz do Senhor. Só Amém. queria sortear uma dúvida, se para me ajudar. Como nós temos crianças autistas juntos, às vezes, as são reuniões, às vezes colocamos elas com as crianças pequenas. Eu acho que não é certo, né? Mas podemos deixar as crianças autistas junto com os juniores mesmo para dar na mesma salinha com os juniores, ou podemos fazer inclusão com elas? É muito importante a tua questão também, e é uma dúvida muito realmente que bate, né? Essa dúvida. A criança com autismo, ela sempre. Eu oriento, né? Depois, se o pastor Marcos quiser falar também, eu oriento a sempre estar na turma da idade dela, né? Na faixa etária dela. 7 anos, 10 anos, 12 anos na faixa etária dela, ou menor de 6 também na faixa etária dela. E aí sim, né, essa questão da inclusão. Então tá lá, ele tá lá, mas ele não lê, ou ele tá lá, ele não faz aquela atividade daquela forma como os outros fazem, mas precisa incluir ele lá, pensar e planejar algo para ele também,
conhecer esse aluno, tentar atender ele da melhor forma possível e, nesse caso de inclusão de crianças com deficiência na turma, né? Tem turmas que têm, tem igrejas que têm mais, outras menos, mas todos precisam estar lá sendo atendidos. É preciso que a equipe esteja fortalecida, esteja preparada, esteja se preparando, buscando informação, buscando leituras, buscando ajuda, né, para atender essa criança na turma da faixa etária dela. Para isso que eu oriento. É isso, pastor Marco? É isso aí, eu acho que a tua fala é perfeita. E assim, a irmã Márcia, pensa uma pessoa dedicada, assim, sabe? E ela faz essa pergunta, assim, mais é para provocar, porque provocar, que eu digo no bom sentido, provocar a conversa, provocar essa reflexão. Porque a irmã Márcia, ela é um exemplo aqui na área de inclusão, na área de... Eu tenho um carinho muito grande por ela, muito dedicada, e a fala da irmã Márcia me lembra isso, porque assim, ó, às vezes a gente não tem as condições ideais, mas nós precisamos buscar caminhos. Incluir é realmente inerente, né, ao nosso chamado. É muito importante isso, muito bom. Ó, gente, Márcia, obrigado. Você é uma pessoa que, olha, mora no meu coração. Tá bom, Gente, pastor Luiz. a Irineia agora. A paz do Senhor, boa noite a todos. A minha pergunta para a irmã Kézia é assim, como lidar, então, em questão de emoções, assim, de pais com criança, de mães com crianças com autismo e esse tipo de coisa, e também com a criança. E antes de tu responder a Irineia, só destacar, a Irineia tem um trabalho muito bonito ali em Guaramirim, estive com eles em novembro, né, irmã Irineia? Isso. E estava lindo, uma formatura de discipulado encantadora. Assim. Pensa um trabalho maravilhoso. Pastor Cordeiro é uma bênção, né? Nos apoia muito. Então, só para fazer esse destaque. Irineia, te ouvindo, né? Para quem quero contar também para vocês, já sabem que eu sou professora, mas desde 2005 eu trabalho com alunos com deficiência. Primeiro, eu trabalhei muito tempo com alunos com deficiência visual, por muitos anos, e depois sempre professora de atendimento educacional especializado. Então, há muitos anos eu sou professora, desde 2010 que eu fiz uma especialização e sou professora de atendimento educacional especializado. Então, só para dizer que o que tu ouviu dessa mãe e o que você ouve, né, e essa tua preocupação com essas mães da igreja, é a minha preocupação de todos os dias, né? Acolher, ouvir, receber essas mães, ajudar, orientar. O meu trabalho é de orientação aos pais, às famílias, né? Então, o que eu vou te sugerir, né? E sugerir para vocês e orientar. Por que não, né? Ter um grupo dessas mães, um café com essas mães, um chá da tarde com essas mães, chamar essas mães. Mas quem vai fazer isso? Vocês mesmas, né? O departamento infantil mesmo, né? Sempre vai ter alguém disposto a ajudar a fazer. E então o departamento infantil ele pode sim ter uma ação para acolher, atender essa demanda de mães que estão recebendo os diagnósticos, que não estão. Algumas lidam com um luto, né? No momento de um diagnóstico. Às vezes às vezes outro transtorno, às vezes outra doença, às vezes outra situação, né? Nós temos muitas situações dentro da inclusão, né? Dentro das crianças que precisam ser incluídas. Eliminando barreiras e buscando soluções e acolhendo também. Então, primeiro as mães vivem um momento de luto, precisam ser acolhidas, entender, passar por esse processo, e aquelas que já estão na luta, né? Então, essa situação que você contou, a escola mudou as atividades com a minha filha após o diagnóstico, né? Então, isso precisa ser entendido, ser conversado, a gente fala acomodado, né? Ela precisa assimilar, né? A escola precisa, a família precisa, a igreja precisa, né? Então, uma sugestão que eu te dou é essa, né? E para quem está aqui presente também,
se tem acolhe essa mãe, busquem conhecimento, busquem fortalecimento da equipe. Quando eu falo isso, vamos buscar, né? Pessoas que possam conversar com essas mães, pessoas que possam atender essas mães. Às vezes tem um psicólogo na igreja, tem uma pessoa lá que seja uma professora que trabalha com essa demanda, enfim, né? Uma mulher de Deus, uma mulher com experiência, uma mãe de uma criança autista que pode falar, que pode contribuir, né? Que pode dizer, olha, eu passei por todas essas dificuldades, mas hoje a realidade é outra, né? Enfim, essa é a minha sugestão. Olha Eu que legal, agradeço, muito boa fala. agradeço e ainda vou precisar muito da ajuda de vocês, porque assim, Amém. elas se espelham muito na gente. Eu me preocupo muito e tenho medo de decepcioná-lo, porque elas já estão se sentindo assim, sabe? E quanto igreja, eu não quero jamais decepcioná-lo. Gente, agora eu quero abrir a palavra também, Kézia, para Marciane. A Marciane é uma bênção, ela trabalha aqui em Joinville comigo, eles trabalham numa congregação e também trabalham como ela e o esposo dela, evangelista Sandro, né, meu amigão, eles são também nossos líderes gerais do Siloé Kids, né, o congresso ali que acontece em agosto, né, a irmã Marciane é uma das pessoas que está à frente. Então, é uma bênção, e ela também quer fazer a sua fala, professora de carreira também, tá? E é uma bênção. Marciane, pode falar. A paz do Senhor. A gente revê a mesma situação na igreja, o que presencia na escola. Eu, como pedagoga, eu presencio a mesma situação. Então, nós, como na igreja, é um diferencial. E para isso, nós temos que adequar essas atividades às crianças das duas faixas etárias e ainda às crianças especiais. E quando a igreja não tem sala separada, a gente tem que adequar dentro da sala de aula mesmo, essas atividades. Então, muitas igrejas ele não têm essas salas separadas. E quando tem essa criança autista junto conosco, na nossa igreja nós temos autistas, nós temos que dar a maior atenção para ele. Enfim, precisamos, como igreja, né, estar bem sensíveis, sim, à necessidade, né, de cada um, e individual, né, essa questão da individualidade, essa questão aqui eu acho que falando mais diretamente da criança com algum transtorno, né? Porque também não ou seja, a mesma dificuldade, ela iniciou falando isso, que nós temos nas escolas, nós como professoras, né? Nós temos nas igrejas também. E aí a gente busca capacitação, a gente busca formação, a gente busca, né, maneiras de atender e de solucionar os problemas que vão surgindo, para que essa criança, ela seja atendida em Muito bom. todas as suas necessidades. Heloísa, é com você. Olá, tudo bem? Olá, Kézia, paz do Senhor. Rapaz. A Kézia, eu faço sempre os cursos com ela, né, Kézia? Sim, muito bom Eu, ter não, a senhora aqui. eu sou professora e eu estou aqui trabalhando, tá, gente? Vendo aqui. Para quem vai me escutar, na escola dominical, a minha classe não são de crianças crentes. E tem várias faixas etárias. Por exemplo, eu tenho uma aluna de 4 anos, a Kiara. E como é que eu faço para que eu consiga dar conta de todos os alunos? Porque tem aluno de 6, de 4, de 10, porque nós não temos salas assim separadas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, a irmã Kézia deve saber, foi o café com escola dominical, porque a maioria deles não toma cafezinho. E os pais também não são crentes. Então, para que eu possa colocar a Kiara junto com as outras crianças, como é que eu conto a historinha da revista da escola dominical, irmã Kézia? Porque eles não têm a revista da escola dominical. Os pais não compram. Então, eu faço de uma maneira assim totalmente diferente para que todas as crianças participem. Só que assim, irmã, nesse meu caso, claro, a Kiara ela participa, mas ela quer toda a atenção da sala de aula. Ela me chama o tempo todo, ela quer que eu veja assim os desenhos dela, né? Ela
Domingo passado eu fiz bolo de pote para as crianças. E ela, assim, participou muito, muito, assim, dando nomes, né? Mas é assim, irmã, é como a irmã Kézia disse, nós temos que nos adequar quando a igreja não tem uma outra sala, que é o caso da nossa igreja, que não tem aquela estrutura toda. Então, o que é que eu digo para as irmãs? Assim, ó, mudem o tom da voz de vez em quando, sabe? Eu levo as minhas histórias de pregação, se torna uma história lúdica. Às vezes eu falo grosso, às vezes eu falo fino, sabe? Brinco com eles, aí dou mais atenção um pouquinho para a Kiara. E assim, sabe? Como eles não são crentes, todos participam. No domingo passado, eu falei sobre Jacó. E ele nunca tinha escutado a história de Jacó. E o que é que eu fiz? Eu li a história e eu fiz um questionário. E a criança que mais respondesse ganhava um bolo de pote. E nós tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de crianças que não são crentes. Então, assim, meninas, vocês que têm várias faixas etárias, procurem uma adaptação mais lúdica, sabe? Que todas as crianças elas vão aprender. A Kiara mesmo, ela fica assim muito feliz de estar na escola dominical e ela só tem 4 anos, mas ela sai falando da historinha. Então, é bom a gente também ter essa experiência, tá bom? É só isso, gente. Paz do Senhor, boa noite a todos. Vou Boa noite, falar bem pai. rapidinho. Gostei muito, é a primeira vez que eu participo dessa videoaula, mas já participei de algumas conferências, sou daqui de Jaraguá do Sul, de treinamentos, né, de capacitação. Sou mãe de uma criança autista, que o maior desafio dele é a socialização, né? Então, eu sei bem como é difícil para uma mãe em relação a incluir o filho numa socialização numa sala de aula, porque na escola eu sou obrigado a participar, mas na igreja nem tanto. Quais são os parâmetros que eu tenho que encarar, né? Mas eu acho que os melhores resultados sempre funcionam muito bem quando há uma parceria em tudo que é feito. E quando há uma parceria fechada com professores, pais e a colaboração da família sentindo-se acolhida, o resultado é fantástico. No ano passado, eu fui professora na sala dos menores, dos 2 até os 7 anos, na igreja onde eu frequento, que é na AD São Luís. Então, lá, nós teve os primeiros casos, assim, com bastante frequência de crianças com autismo, umas com um diagnóstico, outras não, que os pais não aceitavam, crianças com TOD, né, crianças hiperativas. Então, o que eu fazia como professora? Eu usava a estratégia da irmã Luísa, a famosa comidinha, o docinho, o agradinho, né, que era uma motivação para eles, né, e o que eu usava, porque como mãe, o meu filho, ele fez terapia desde bebê até os 12 anos, com equipe multiprofissional, né, então eu usava muito assim, eu contava a história, eu não usava muito assim, tipo, desenhos, digamos, bonequinhos, fantoches e tal, eu contava as histórias e nós usávamos a prática, massinha para modelar os personagens, trabalhava com material didático, de coordenação motora fina, eu trabalhava mais nessa pegada com as crianças, vamos fazer a Torre de Babel, então vamos fazer com dadinhos, usava vários, vamos fazer os peixinhos, vamos pescar no aquário, com coordenação motora fina, porque a minha turma era dos menores, então eles tinham muita dificuldade, às vezes, de pegada no lápis, contorno, pintura, com guache, então eu trabalhava. E quando eu via que os autistas estavam, porque tem vezes que eles desregulam, né? Ou o som da igreja está muito alto, ou eles vêm com muitos estímulos, ou às vezes são forçados já no caminho para a igreja, eles já chegam meio alterados. Então, eu fazia outra dinâmica, às vezes fazia alguma brincadeira, depois acolhia eles, acalmava, e daí que eu começava a desenvolver meu trabalho. Mas é apaixonante. E eu acho que é um grande desafio.
hoje para as nossas igrejas, assim como está sendo e continuará sendo nas escolas, porque existe várias situações, cada caso é um caso, mas eu acho que o que é mais desafiador é a aceitação dos pais, e quando aceito, existe um grande preconceito, que começa desde a família, que a criança enfrenta, na parte do acolhimento familiar, depois isso vai para o meio da sociedade onde ele está incluso, quer seja na escola, entre os amigos da escola, quer seja na igreja, onde eles for. Eu vou contar um fato bem rapidinho do meu filho, ele estuda na mesma escola desde então, e os amigos não sabiam que ele era autista, mas eu sabia que ele era autista desde bebê, e eu sempre fiz todos os acompanhamentos. De 3 em 3 meses eu vou na escola e tenho reunião com o professor e com a coordenadora da sala. Faz 2 anos que uma das professoras, para fazer a inclusão de um autista nível 2, usou meu filho como referência. E os próprios coleguinhas tiveram uma ação de preconceito, assim, nossa, descobri um segredo seu e quiseram botar uma pressão psicológica nele. Como, graças a Deus, o meu filho, ele sempre teve acompanhamento com psicólogo, com toda a equipe multidisciplinar, ele saiu super bem. Ele falou assim para uma menina, ah, você é negra? Pois é, descobri um segredo absurdo seu, porque você é negra. Você não é diferente de mim, você é igual a eu. Ah, você é isso, você é branco, você tem o cabelo loiro, nossa, descobri um absurdo. Não, você é igual a eu, nós não somos diferentes. E ele encarou um preconceito que ele enfrentou da sala toda, em várias situações, chutar a garrafinha da água, ai, desculpa, eu sou autista, sabe? Para provocar e desestabilizar ele, mas graças a Deus, Deus deu sabedoria para ele e ele conseguiu tirar de letra. Mas isso também ele enfrentou em outras situações, até dentro da igreja. Então, assim, hoje nós precisamos falar mais sobre, porque quanto mais é falado sobre, a aceitação melhora. Aquilo que é um tabu, porque eles têm muito assim, é autista, é uma criança que tem vários problemas, mas não, existe vários níveis de autismo, existe várias dificuldades, o mesmo nível tem dificuldades diferentes, então assim, a gente precisa falar sobre a questão do acolhimento, que a igreja não pode ser só o acolhimento espiritual, tem que ser o acolhimento no geral. É igual antigamente falava-se que depressão era coisa do capeta. Eu sou criada na igreja e hoje em dia já se vê que não é bem isso. Uma depressão pode ser uma falta de vitamina, né? Então, existem vários fatores. É mais ou menos essa fala. Estou muito feliz por esse caminho que estamos trilhando, da aceitação, né, no contexto geral. Gratidão. Amém. Amém. Irmã Ruth, fiquei muito feliz com a sua fala, é uma fala inspiradora, e é isso aí. Kézia, contigo, depois Olívia, e Deus abençoe. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, todos que ainda estão aqui, os que estiveram aqui também, que entendem a prioridade, né, desse momento, de dar prioridade desse momento de formação para o Ministério Infantil, né, tão importante para as nossas crianças de 0 a 12 anos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu espero que vocês, que nós possamos, né, neste momento de troca, de ideia, de informação, de fala, estar aprendendo, e que o Espírito Santo, ele esteja nos auxiliando, nos ajudando para que a gente guarde no nosso coração tudo o que aprendemos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e sejam prósperos no ministério de vocês. Paz do Senhor, queridos, boa noite. E muito bom estar aqui com vocês, uma palestra riquíssima, né? Assunto muito precioso, sempre é bom estar reunido para aprender mais, né? E quando é sobre o departamento infantil, então o nosso coração bate mais forte, porque é o que a gente ama fazer, é com que a gente ama trabalhar, né? É o que o nosso coração arde, é o nosso chamado. Então, Kézia, parabéns, tá bom, querida? Que Deus continue te usando aí rica e poderosamente nesse ministério tão lindo, que é o Ministério Infantil, né? O Departamento Infantil.
E é isso aí, todos os irmãos, né, as irmãs que estão conosco, que bom ter vocês aqui, saber que vocês estão dispostos, né, para aprender, para se capacitar, porque a gente nunca vai parar de aprender, né? Vamos estar lá velhinha, não vamos mais ser as tias do Ministério Infantil, vamos ser as vovó do Ministério Infantil e vamos estar aprendendo, né? E que bom. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti e viemos Te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso que nós passamos aqui, Jesus, nessa palestra junto com a Késia, Senhor, com esse povo abençoado aqui, Senhor, que tudo que nós aprendemos hoje possa agora frutificar no nosso ministério, Senhor, que a gente possa estar colocando em prática, Senhor, na nossa vida diária, na nossa lida diária lá na igreja, com o departamento infantil, Senhor. Que a gente possa ser canal de bênção para a vida de cada uma das ovelhinhas que o Senhor tem colocado na nossa mão, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, continue nos capacitando, Senhor, continue nos dando condições de, com excelência, exercer o nosso chamado, Jesus. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas irmãs e desses irmãos, Senhor, que tem dito de sim para ti todos os dias, Senhor. Te peço também pelas nossas crianças, Senhor, que o Senhor continue protegendo cada uma delas, meu Deus, que o Senhor continue guiando os passos dessas crianças, que elas possam crescer firmados nas tuas palavras, que elas possam ser adultos abençoados, Jesus. Agora eu te peço que o Senhor esteja conosco, Senhor, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, que a gente se recupere, que amanhã seja um dia abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Palmas para todos e principalmente para Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.